Capricorniano, ouça o seu ancião ou a sua anciã que habita dentro de você, ouça essa sabedoria interna que pulsa dentro da sua própria natureza, essa sua intuição para você encontrar mais facilidade, alegria e glória nos próximos 7 dias. Olá, Capricorniano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso momento, esse nosso encontro nessa série Astródia e Signos, onde eu compartilho com vocês, segundo os saberes ancestrais, orientações e conselhos para você encontrar mais facilidade na realização das suas intenções ao longo dos próximos 7 dias. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica na realização do teu processo de autoconhecimento, na realização da tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você valida esse resgate desses saberes ancestrais e matriarcais para poder te auxiliar como uma bússola para nortear as suas escolhas ao longo do dia a dia. Então, querido Capricorniano, para você essa semana, a energia é uma solicitação para que você ouça o seu coração, para que você seja uma pessoa mais intuitiva nas decisões e nas práticas do seu dia a dia, entendendo que essa intuição é quando a gente ouve o nosso coração, a gente ancora o nosso coração, aliado e alinhado com essa natureza lunar, para que a gente encontre esse caminho de crescimento, de prosperidade, porque quanto mais a gente busca esse lado mais refinado da vida, mais esse caminho se abre aos nossos pés, e lembrando que o caminho se apresenta conforme a gente vai dando os passos nele. E essa intuição é para ser canalizada para que você pratique e vivencie um processo de cura de uma ferida profunda no seu coração, causado por um pensamento, por uma mentalidade, por uma crença que você carrega e que na verdade está drenando e está magnetizando a sua vida, o seu cenário de vida com tristeza, com raiva ou depressão. Então cabe aqui, querido Capricorniano, um exame, uma pausa para você aproveitar essa energia lunar, para você pensar e examinar que tipo de energia você está mais se sintonizando diante dessa orientação. O que está causando essa baixa de energia? E é aí, nesse ponto de exame, que você precisa olhar e fazer esse processo de cura. É uma mentalidade no quesito profissional, no quesito familiar ou no quesito pessoal a respeito de como você se enxerga na vida que está drenando essa energia. É um pensamento que, na verdade, não está sendo um pensamento de prosperidade, de trazer força na realização das suas intenções. E que está dificultando, que está bloqueando você caminhar na vida. E é para fazer esse processo, ouvindo o seu coração, que ele já sabe qual é a resposta, ele já está sinalizando para você o que é preciso fazer para finalizar, colocar um ponto final nessa ferida profunda e passar por um processo de renovação, de mudança efetiva, de uma mudança de destino na sua vida a partir do momento em que você faz esse resgate de si mesmo, de um coração fortalecido, de um coração que se liberta de uma energia de tristeza, de raiva, de depressão. É uma mudança de destino que faz com que você se sinta numa totalidade de vida. A totalidade de vida significa você presente no seu próprio dia a dia. É você identificar que, por exemplo, a pessoa pode estar se dedicando a fazer inúmeras coisas e, na verdade, ela tem dificuldade de vivenciar uma acabativa daquele propósito. E que é muito melhor e muito mais sábio para um capricorniano, nesse momento, fazer a escolha de um ponto para poder você se dedicar e conseguir fazer ele por inteiro, com uma totalidade, com toda a sua entrega, para que você encontre essa força de realização. Que por muitas das vezes a pessoa percebe que ela está fazendo aquela sensação, que a pessoa está fazendo um monte de coisa, mas quando chega na noite, no calar da noite, diante da lua, aquela consciência bate e parece que eu não fiz nada da vida, parece que eu não estou sendo produtivo na vida. E isso não quer dizer que você tenha uma produtividade mediante uma entrega sem um silenciar, sem um descanso. Muito pelo contrário, é fazer esse processo de encontrar essa produtividade de vida a partir do momento em que você respeita essa ciclicidade, que existe momentos em que a gente está para o externo e existem momentos que a gente precisa se dedicar a esse nosso mundo interno. E aqui na mesa, esse olhar para a nossa intuição, para fazer um processo de finalizar uma dor profunda, para colocar um ponto final e
iniciar verdadeiramente um novo ciclo é esse momento de recolhimento, de você se dedicar também ao seu mundo interno e revisitar pensamentos, mentalidades que possam estar drenando sua própria energia, sua força de realização. Já o desafio é exatamente o desafio é você conseguir ter essa capacidade de ter uma força intensa, objetiva de ceifar, de cortar aspectos da mentalidade que estão drenando essa energia. É você se ver nesse lugar de conseguir fazer isso. Esse é o grande desafio para você nesses próximos 7 dias, de se ver com uma capacidade ancião, ou seja, com uma autoridade de conseguir eliminar aspectos da sua mentalidade que está drenando a sua energia e que está enraizado num contexto de comparação, de você se comparar com o outro e não se ver uma pessoa abundante. É necessário a gente despertar e amadurecer a nossa consciência, que é esse processo de encontrar essa melhor versão, é você com você mesmo. É você olhar quem você já conseguiu ser e o que você já conseguiu mudar. Que esse lugar de ser uma pessoa ensinável, de fazer esse processo de renascimento e encontrar o quanto que você já conseguiu se desenvolver, se despertar e ser uma pessoa amorosa diante desse processo, ser gentil consigo mesmo e parar de se comparar com o outro, ter uma mentalidade que se compara com o outro, porque é preciso encerrar esse tipo de mentalidade. Que na realidade existem pessoas que elas estão valorizando muito mais o lado material e esquecendo do espiritual, e tem pessoas que estão valorizando exclusivamente o espiritual e desvalorizando o lado material. E os saberes ancestrais, eles trazem pra gente esse olhar do caminho do meio, da gente encontrar essa alegria na realização da nossa vida a partir do momento em que a gente coloca as coisas no devido valor, encontrando valor no aspecto material da vida e encontrando valor no aspecto espiritual da vida, porque é entender, por exemplo, que o nosso corpo, ele não é pecado, ele é sagrado. E assim a gente superar e ter força o suficiente para poder valorizar esse cuidado com a nossa própria saúde física, com a nossa saúde energética, a partir do momento também que a gente valoriza esse lado espiritual, esse processo interno de acolhimento, de lapidação das nossas águas, do nosso inconsciente, curando as nossas feridas internas, entendendo que a partir do momento em que a gente se determina e escolhe esse caminho do meio de valorizar tanto o material quanto o espiritual, é um ciclo de retroalimentação que nos fortalece para sermos uma pessoa abundante e realizadora na vida. Já o conselho, o direcionamento que a mesa ancestral Astródia está dizendo aqui para você, é para você ser, querido capricorniano, uma pessoa justa na sua vida consigo mesmo, inicialmente consigo mesmo. É entender que é preciso trazer as coisas diante de um processo de equilíbrio, buscando o equilíbrio na vida, buscando um pensamento que nos proporcione equilíbrio. Um pensamento que seja justo, que seja honesto diante de todo o cenário de vida. Porque esse plantio, a lei do plantio é uma lei certa na vida. Plantou, colhe, é a lei da semeadura. E que a justiça, ela está sendo feita, ela está acontecendo na sua vida e ela está chegando na sua vida. E que existe uma oportunidade de crescimento, de valorização, de recompensas por todo esse esforço que você já fez. Então, acalma teu coração, para de se comparar com o outro, porque a recompensa está sim a caminho, ela está sendo destinada a chegar em suas mãos. E o que cabe a você agora, querido capricorniano, é se reenergizar. Busque se energizar com essa fonte para que você possa encontrar a energia do amor. É preciso a gente estar com os pés no chão, ancorado e buscando e sem ter dúvida de que a gente tem na própria natureza essa fonte de se nutrir internamente para sermos pessoas mais fortalecidas, tanto mentalmente quanto emocionalmente, para poder passar pelas provações, superar os desafios, superar os obstáculos e conseguir entender que essa construção da realização das nossas intenções no próprio dia a dia da gente, ele é algo que exige da gente tanto um recolhimento quanto também uma dedicação, uma ação mais alinhada com esse caminho da prosperidade, atitudes voltadas exatamente para
prática no dia a dia de que você consegue se alinhar, ser justo com a sua prática e ter uma atitude mais amorosa naquilo que você está se propondo realizar, naquela intenção que você está colocando para poder ser manifestado na sua vida. Isso eu estou colocando de uma forma bem ampla, tá? Seja um aspecto profissional, familiar, pessoal, algo que você está querendo manifestar na sua vida. Quanto mais amor você colocar, mais fácil fica esse caminho. Então, confie na justiça dessa natureza, porque a recompensa está a caminho e é preciso você estar se cuidando, se nutrindo de uma boa energia para poder receber todo esse caminho próspero, todo esse caminho aberto que está apontando no seu horizonte. E se você quer mais conselhos para poder vivenciar essa sua semana, todo sábado eu libero 5 vídeos no aconselhamento lunar semanal, para que a gente possa se encontrar e estudar essa bússola lunar e obter mais recursos, instrumentos e orientações para poder ter facilidade na construção do nosso próprio dia a dia. O link está aqui na descrição desse vídeo. Eu te aguardo do lado de cá. Um beijo e até a próxima semana.